O tour de hoje é por Lisboa, uma das cidades mais antigas da Europa. Um lugar onde o passado e o futuro caminham lado a lado, entre ruas que guardam séculos de história e estruturas modernas que reinventam a paisagem. Lisboa revela tradições vivas, curiosidades que quase ninguém conta e uma diversidade que só uma verdadeira metrópole consegue ter. Venha conosco conhecer Lisboa. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fabiola. Bom dia, eu me chamo William. Nós somos do canal On Life, moramos aqui em Portugal e hoje viemos mostrar um pouquinho de Lisboa. Separamos Lisboa em 3 partes, porque são tantas opções que temos por aqui, então nós vamos hoje separar alguns pontos turísticos para apresentar para vocês e espero que vocês curtam esse vídeo. Bora conosco! E estamos aqui no Parque das Cebolas, que é um estacionamento bem ao lado da Praça do Comércio. É um estacionamento gigante que demorou para a gente descobrir, mas aqui é a melhor opção para quem vem de carro até essa região de Lisboa. O limite de altura aqui, máximo, é 1,90 m, então fique atento. O custo-benefício aqui é muito bom, porque é um valor justo, você paga por hora e tem um valor diário. Então, venha, confira e pesquise antes de chegar aqui. Saímos aqui do estacionamento, galera, muito perto das coisas mesmo, ó. Aqui já está a Praça do Comércio, esse edifício amarelo, e aqui do outro lado também existem as outras maneiras de você chegar aqui no centro de Lisboa, que é a estação ali do metrô Terreiro do Paço, e também passa diversos ônibus, e também ali também está a estação de Santa Apolónia. E um pouquinho para frente fica a estação do Cais de Sodré, que é a estação principal de Portugal para você ir para vários destinos. Aqui nessa estação fica todos os brasão de Portugal. Aqui na estação do Terreiro do Paço, fica bem aqui atrás de mim aqui as cabines para você comprar o bilhete para fazer cruzeiros aqui no Rio Tejo. Tá por volta aí de mais ou menos de 24 euros. Tem uns pouco mais barato e uns mais caro. Mas daqui a pouco eu vou dar uma dica para vocês que vocês vão pagar o preço de uma passagem de viagem e vão atravessar o Rio Tejo. Tudo começou aqui, há muito tempo atrás, bem aqui nesse local, a cidade de Lisboa. Os vestígios mais antigos que nós temos da história foi os fenícios, foi os primeiros habitantes aqui dessa região. E eles pegaram e batizaram esse local como Aos Cubo. E Lisboa sempre foi essa cidade bem cosmopolita. Sempre habitou aqui diversos povos. O próximo povo que dominou esse local foi os romanos. O Império Romano chegou aqui bem nesse local. E eles também, na sua língua, eles chamaram o nome desse local de Olisipo. Existem vários vestígios de Roma aqui na cidade de Lisboa. Desde o castelo de São Jorge
existem vestígios romanos, como galerias que estão aqui embaixo dessas ruas, galerias romanas submersas por águas hoje em dia. Realmente, Lisboa é um lugar fascinante e lindo. Nós estamos aqui hoje num passeio inusitado. Nós vamos entrar aqui atrás, ó, nessa rua e visitar as galerias romanas. E aí, baby, o que você espera desse passeio? Eu tô muito empolgada porque já faz muito tempo que eu tento marcar e é um passeio muito procurado, com poucas vagas, se eu não me engano só tem uma vez por ano que acontece e tô com expectativa boa. Eu também. Vamos lá, eu vou gravar tudo pra vocês. Aqui é o bondinho, ó, tá escrito Bondinho dos Prazeres. Lotado de gente. Essas galerias são chamadas de pritopórticos, que são estruturas para nivelar o terreno. Então, os romanos construíram essas galerias para deixar o terreno plano e construir suas grandes construções e edifícios romanos bem aqui em cima. Cuidado da cabeça, que você é alto, tá? E por séculos ela ficou aqui esquecida. Ninguém sabia que existiam essas galerias. Mas depois do grande terremoto que houve em Lisboa, começou a fazer a reconstrução de Lisboa. E quando eles estavam fazendo escavações para sustentar os novos edifícios, em 1771, eles redescobriram essas galerias. Assim que descoberta, as pessoas apelidaram de as conservas de águas da Rua da Prata. No teto, nós conseguimos ver uma rachadura de uma extremidade à outra. E também em uma das suas paredes, dá no fundo de um estabelecimento que hoje é um restaurante. Essas galerias romanas ficam submersas praticamente durante o ano todo, porque bem ali no seu chão existe um lençol freático, fica brotando água. Vejam as marcas na parede, aonde o nível da água chega todos os anos. Então, só é possível visitar essas galerias quando eles retiram toda a água de dentro, eles bombeiam a água para fora da galeria, então é possível a visitação. E a visitação é super concorrida. Ela ocorre somente 2 vezes ao ano, em abril e em setembro. O ingresso você tem que comprar pela internet. Quando abre as inscrições, acabam em poucos minutos. Realmente é um passeio fantástico você imaginar que está abaixo do solo em construções romanas do século I depois de Cristo. É fantástico. Muito bom. Depois da saída da galeria, nós subimos uma rua aqui paralela e viemos à Igreja da Sé. É bem aqui próximo ao lado e é muito bonito aqui. É um local turístico. Bem aqui, ó, em frente à Igreja da Sé, tem um banheiro, um WC. Nós vamos descer ali embaixo e ali tem paredes romanas. Não é só um banheiro, mas também tem paredes ali da época do Império Romano. Vamos lá visitar e ver. Aqui, ó, nessa placa tá dizendo que nasceu aqui nessa igreja o padre Antônio Vieira.
e depois ele morreu lá na cidade da Bahia, no Brasil. Na igreja, ó, tem essa estratégia de guerra que você fica protegido. Tem um nome especial para isso, mas eu não sei. Uma das coisas que eu acho mais bonita nas igrejas católicas são os vitrais. Todos coloridos, representando alguma coisa, parece um quadro. Realmente é muito bonito. A Igreja da Sé foi mandada a construir por Dom Afonso Henriques, logo depois da reconquista de Lisboa pelos cristãos. Então ela foi construída no final do século XII depois de Cristo. E para você visitar essa igreja custa aproximadamente 7 euros. Aqui é a tumba. E esse homem aqui, ó, tá tirando a espada da bainha. O que tá escrito aqui, ó, mas não dá para entender nada. E o cachorro talvez foi enterrado junto com ele. Olha, gente, a rua aqui que eu achei, ó. Vem ver. Vocês acham que os brasileiros são os primeiros funkeiros do mundo? Não é. Aqui, ó, já tem uma rua já. Aqui atrás de mim tem o Arco da Rua Augusta, que fica aqui na Praça do Comércio, que é um dos pontos principais aqui de Portugal, né? Qual que você acha que é o marco de Portugal? A Torre de Belém ou esse arco aqui na Praça do Comércio? O William, ele ama história e eu amo turistar. Nós iremos agora subir ali. Não sei se vocês já sabiam, mas nós podemos subir lá no topo daquele arco. E nós vamos ir lá agora, ver o preço do ingresso e como que funciona para estar fazendo essa visitação, porque apesar de nós morarmos aqui 3 anos, nós nunca subimos lá no arco e hoje vai ser o dia. Aqui fica a entrada do arco da Praça do Comércio com a Rua Augusta. O valor do ingresso é de R$ 4,50 para a visitação. Piso 2. Piso 2. Epa! Temos escadas. Vamos lá. 1873 foi construído esse arco. A Igreja da Sé, Castelo de São Jorge. Vamos ver aqui agora. Essa parte aqui, estamos dentro. Olha o motor do relógio. Que lindeza. E ele está contando aí, ó, cada relógio do arco da Rua Augusta, relógio mecânico, foi datado de 1941.
Ó, e foi construído lá em Almada, ó. Francisco Cousinha, relojoeiro mecânico em Almada, que legal. Uma coisa interessante aqui no arco, gente, é que como as escadas são tão estreitas, a gente tem que apertar aqui como um semáforo e esperar a pessoa que tá lá em cima subir, e aí agora ele ficou verde. Agora a gente pode subir. Se ele ficar vermelho, tem que esperar, porque tem alguém descendo e o trânsito não vai dar. Eu achei interessante para vocês. Atrás de mim está a famosíssima Igreja da Sé. E olha só que interessante, né? A ligação de Portugal com o Brasil. Lá no Brasil, em São Paulo, nós temos a Igreja da Sé, que fica bem no centro de São Paulo. Na verdade, nós temos várias coisas portuguesas levadas para o nosso Brasil. Nós temos lá a Igreja da Sé e aqui também temos a Igreja da Sé. E virando aqui, amor, nós temos a Rua Augusta, a famosíssima e importante Rua Augusta, bem aqui atrás da Praça do Comércio. E lá no Brasil também, nós temos uma rua famosa lá em São Paulo que também se chama a Rua Augusta. Então nós vemos esse paralelo entre Brasil e Portugal, tem muitas coisas parecidas. Esse castelo aqui atrás de mim é o famoso Castelo de São Jorge. Esse castelo nem sempre teve esse formato. Os visigodos construíram lá no alto daquela colina já uma construção parecida com castelo. Depois vieram os romanos e habitaram naquele local. Depois também vieram os mouros e aí fizeram um castelo mais fortificado. E por último, com a reconquista dos portugueses em 1147, eles pegaram e fizeram o castelo se tornar daquela forma ali. E ali já foi a habitação também dos reis de Portugal. Eu vou mostrar para vocês os valores aqui do castelo. Tá 8,50 o valor para as pessoas de 13 a 25, mas na verdade quem não é jovem tá 17 euros. Aumentou um pouco, eu achei que estava 15 e já aumentou para 17 já. Eu acho bem caro esse castelo, o valor dele, mas como ele é o principal aqui da cidade de Lisboa, aqui, a arquitetura, uma casinha dessa tava boa pra mim. Aqui nós temos uma vista maravilhosa para a bacia do Rio Tejo. E aqui nós conseguimos ver o porquê que os fenícios, um dos primeiros habitantes aqui desse local, deu o nome da cidade de Alis Ubo, que significa Porto Seguro. Então imagina eles vindo ali do lado do mar bravo, o mar se mexendo com ondas, e chegando aqui, eles vendo essa calmaria da bacia do Rio Tejo. Realmente, Lisboa é Porto Seguro. Esse é o significado do nome Lisboa. Esse aqui atrás de mim é o rei Dom José I. Foi o rei que, bem no seu mandato,
aconteceu o terremoto. E a casa dele ficava aqui bem nessa praça. No dia do acontecido, eles tiveram bastante sorte, porque a casa real ela toda se desmanchou por causa do terremoto. Mas eles não estavam no momento na casa real, eles estavam no zoológico, porque a sua filha menor queria ir no zoológico ver os animais ali em Belém. Então eles conseguiram escapar desse grande terremoto. E daí ele ficou com muito medo e ele construiu uma barraca real lá perto de Alcântara, onde existe o Palácio Real ali da Ajuda. Então foi esse rei, juntamente com um homem super importante aqui em Lisboa, existe até uma homenagem a ele, que é essa que vocês estão vendo agora na tela, é o Marquês de Pombal. Ele era o braço direito desse rei. Então imagina a cidade toda caída, destruída, alguém ter ânimo para pegar e fazer alguma coisa nesse momento é super difícil. Mas o Marquês do Pombal, ele pegou e falou para o rei, vamos reconstruir a cidade de Lisboa. Então, essa praça que nós vemos aqui hoje tem muito essa marca desse rei, juntamente com o Marquês de Pombal, que ajudou a construir e fazer essa praça. E no mesmo ano de 1775, essa praça foi inaugurada pelo rei Dom José I. Por isso que a estátua dele está aqui, e essa construção que nós vemos aqui ao redor todinha da Praça do Comércio é uma construção no estilo pombalino, justamente no estilo do Marquês de Pombal. E esse amarelo também é um amarelo justamente que caracteriza a época pombalina. Olha a vibe de Lisboa. É bondinho para tirar foto, é bondinho como meio de transporte, ônibus, metrô, barco. Bom, eu sou de São Paulo, não tô acostumada com isso, e vocês? Pra mim é novidade, tudo muito lindo. Nós estamos aqui, ó, bem na rua principal de Lisboa, que é a Rua Augusta, onde é cheio de turista, tem grandes comércios, e agora nós vamos experimentar o melhor pastel de nata de Portugal, na minha opinião, e da Fabi. Vamos lá na loja lá, vocês vão ver que delícia que é esse pastel de nata. Olha o piso, todo enfeitado. Tapa nos amigos. Interessante. Muitos lugares em reformas. Obrigada. Poxa, bom dia, não. Obrigada. Chegamos na pastelaria que eu e a Fabi mais gostamos. Nós gostamos de todo o pastel de nata aqui de Portugal, mas esse daqui, da manteigaria, ele para nós é melhor do que todos. Muito gostoso. Olha o tamanho da fila que está lá do outro lado, porque muitas pessoas também concordam com essa nossa opinião. Esse é o pastel. Compramos. Essa caixinha vem doce. E a textura. Sim. Estupendo, né? Muito gostoso. Muito bom, delicioso. Eu não vejo a hora de comer o meu, hein? Agora eu vou experimentar o meu. É muito bom, é. Eu amo esse pastel de nata aqui. É uma delícia. Parece aquela propaganda, compre batom. Esse parece que é mais doce do que os outros, é muito gostoso. Sim.
Chegamos mais um ponto turístico aqui de Lisboa, que é o Elevador da Glória. Ele tem essa sua característica bem icônica dele mesmo. Pastel de nata. Esse elevador foi construído no meados do século XIX, em 1850 mais ou menos. E ele, no começo, era elevado por vapor e gás. Coisas da época da Revolução Industrial. Hoje em dia, a partir de 1914, agora ele sobe e desce através da eletricidade. Paramos, galera, para almoçar, estamos cansados, vamos comer uma comidinha que estamos com fome. E o Brasil não sai de nós, né? Nós passamos ali no restaurante brasileiro, que é o restaurante Gaúcho, Sabor Gaúcho, e compramos aquela maravilhosa picanha. E aqui na Praça do Comércio já existem várias opções, são muitos restaurantes de vários locais do mundo que você pode degustar de comidas maravilhosas. E também, olha a arquitetura maravilhosa de Portugal. Esse estilo clássico verdadeiramente é um charme para a cidade de Lisboa. Nós acabamos de almoçar, a comida estava maravilhosa e nós subimos ali do shopping, subimos sentido Alto Chiado, que é a Lisboa Alta. E aqui está uma das marcas mais terríveis do terremoto de 1755, a Igreja do Carmo. Dá para ver aqui nessa janela atrás que ela está sem teto. Ela está totalmente arruinada. Outrora, essa igreja aqui era a principal igreja de Lisboa. Por mais de 400 anos ela era a principal igreja de Lisboa. Mas veio o terremoto e mudou totalmente isso. Hoje em dia é somente ruínas. E eles não reconstruíram essa igreja ficou desse jeito. Se você entrar lá dentro, você vai ver só as ruínas, as colunas. Hoje em dia, essa igreja ela é um museu. Tem algumas artes ali dentro, tem até múmias retiradas lá das montanhas lá do Peru. E para você que gosta desses momentos históricos e quiser vivenciar um pouco mais do acontecimento que houve nesse terremoto de 1755, a Igreja do Carmo ela é uma ótima opção para você visitar e tentar vivenciar esse grande acontecimento. Nós estamos aqui na Praça do Carmo, no alto de Lisboa, bem aonde é o Chiado, que é um bairro aqui bem boêmio de Lisboa. Vale a pena vir até aqui. Estação do Rossio, a parte de trás, e sempre a vista do castelo. Estamos agora chegando na estação mais bonita de Lisboa, que é a estação do Rossio. Olha que interessante ali os trens, e ele fica bem no alto, né? Porque ele tá nessa altura aqui, ó. E ali tá a rua, mas é aquela imagem que a gente acabou de mostrar para você, que tem para baixo e a Rua do Comércio está à esquerda, bem para baixo. Então eles estão bem suspensos, os trens. Will, olha ali. Qual o destino que o trem vai? O destino vai para Melecas. Olha ali, galera. Vai para Melecas. Melecas para nós lembra a meleca do nariz, né? Interessante, gostei disso. Saindo para a parte baixa de Lisboa, que são 2 ou 3 andares de estação. E é muito imponente, uma arquitetura bem diferente.
Gostei demais. E olha essas portas, que coisa mais linda. É muito bonita essa estação de Lisboa, é uma das mais encantadoras que eu conheço. Muito bonito. E aqui à frente é o Teatro Nacional de Dona Maria II. Saindo aqui da Praça do Rossio, bem aqui perto do metrô, eu vou mostrar para vocês agora um lugar que fica bem escondidinho. É uma casa bem clássica e charmosa que vale a pena visitar. Vamos lá para a Casa do Alentejo. A Casa do Alentejo realmente é um espetáculo. Olha os detalhes que tem nessa casa. Imagina quando foi criada no século XVII, o quão pomposa, o quão rica era esse palácio. Cheio de detalhes. Foi construída no estilo hispânico-árabe, mas também tem os azulejos portugueses também na parede. Então fica essa mistura fantástica de construções ibéricas com construções árabes. Muito bonito, realmente você não para de olhar para o alto, que são muitos detalhes, é fantástico. A Casa do Alentejo, depois de ela se tornar o palácio de uma família, ela se tornou o primeiro cassino aqui de Lisboa. Então imagina nesse local aqui, festas, jogos de cassino, frequentados só pela alta sociedade de Portugal. Imagina esses tempos, como que foi maravilhoso. A Casa do Alentejo, até hoje, ela é um ponto de visitação e bem badalada. Olha o barulho da música. Existem restaurantes lá em cima, com música ao vivo. E existe uma taberna aqui do lado, aqui, onde também é um mini restaurante ali, para a pessoa tomar uma cerveja. Então é um local bem visitado ainda, até hoje, pelos portugueses. Olha que maravilhoso essa construção. E aqui dá para ver tipicamente aqui, ó, azulejos portugueses, palavras árabes e esses detalhes aqui, ó, da parede. Uma construção hispânica árabe. E os vitrais, que lindo. Aqui atrás de mim aqui está a principal rua de Lisboa. É a Avenida da Liberdade. É uma avenida que para mim ela me lembra muito a rua Champs-Élysées lá na França. Porque aqui está concentrado os melhores restaurantes e as melhores marcas de lojas ficam nessa rua aqui. É a rua mais rica de Lisboa. E se você vê ao redor, os prédios parecem muito com os prédios franceses, então por isso que lembra cada vez mais ainda a Champs-Élysées. Tá rolando uma feirinha aqui, ó. Bem na rua principal de Lisboa, Avenida Liberdade. Passear por Lisboa, cada canto tem uma surpresa. Aqui atrás de nós está a escultura do Marquês de Pombal, o homem que logo após o terremoto, ele
conseguiu o alvará do rei para reconstruir Lisboa. Ele está bem aqui no alto, no fim da Rua da Liberdade, num lugar bem alto. Parece que ele está olhando para Baixa Lisboa, aonde ele conseguiu recuperar ali a cidade. É como se ele estivesse olhando para tudo aquilo que ele construiu. Bem interessante essa escultura que fizeram em homenagem ao Marquês de Pombal. E aqui, atrás de mim, está o Parque Eduardo VII. Antigamente, ele era o Parque da Liberdade, devido à sua localização, e ele foi construído para expandir a cidade para o norte em 1755, logo após o terremoto. Em 1903, o rei Eduardo da Inglaterra, ele veio visitar a Portugal para reforçar a aliança entre os países, e o parque foi renomeado em homenagem a ele. Hoje tem esse gramado ou relva muito lindo, geométrico, e também eventos todos os anos incríveis. Aqui atrás de mim está o encontro de duas ruas super importantes. É o final da Rua Augusta, que você vem lá da Praça do Comércio, e aqui no meu canto direito aqui, essa ruinha bem pequenininha, que é bem ao lado da loja da Zara, fica a rua mais antiga de Portugal. É a Rua Betesga, uma rua já falada em documentos da época medieval. Vou passar ali pelaquela rua e mostrar para vocês. Dica de ouro aqui no nosso canal. Para você que está vindo ali da Praça do Comércio e quer subir até o Castelo de São Jorge, você vem até esse supermercado aqui, Pingo Doce, que ele tem um elevador que já te deixa ali bem aos pés do castelo, e você economiza aí muitos degraus de escada e de subir ladeira. Vale a pena. Chegamos aqui em mais um ponto turístico, que é o Mirante da Santa Luzia. É um lugar bem boêmio, tem bastante aqui esplanadas para você tomar um drink, beber uma água e contemplar a bacia do Rio Tejo, que é muito linda. Aqui atrás de mim está a importantíssima igreja de Santa Luzia, que dá o nome ao terraço, ao miradouro da Santa Luzia. Uma igreja muito importante, porque foi bem no ano em que Portugal, os cristãos, reconquistaram das mãos dos muçulmanos Lisboa, eles ergueram essa igreja aqui em homenagem. E por isso que tem aqui esses azulejos azuis típicos portugueses, que retrata bem a batalha que os cristãos tiveram aqui contra os mouros muçulmanos, e eles reconquistaram Lisboa, que até hoje é dos portugueses e se tornou a capital de Portugal. É maravilhoso esse local aqui. E com esse entardecer lindo, nesse clima boêmio turístico que é a cidade de Lisboa, nós encerramos esse vídeo por aqui. Selecionamos alguns lugares de Lisboa Central. Tem muitos museus, muitos restaurantes, muitas ruas, muita história. E para saber mais detalhes, acesse aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, e entre em contato conosco, ok? Da nossa empresa OnLife Turismo.
E acompanhe também os nossos vídeos de On Life Motorhome e as nossas aventuras por Portugal e pela Europa. Tá bom? Então a gente vai ficando por aqui mais um vídeo. Um grande abraço, lembre-se, a vida é única. Beijos, tchau! Olha que gracinha. A caixa do Correio dos Cavaleiros. E também dessa porta. O que vocês acham disso? Aqui, galera, é tapas por esporte. Aqui. Que isso? Gente, que lindo!